Ele chama-me para entrar, pronto, ele está-me a dar indicações, fala comigo. Eu digo, Missa, não se preocupe que eu vou marcar. E é engraçado que as pessoas contam-me sempre as histórias. Cada vez que me encontram, dizem, olha, nunca me vou esquecer do que é que estava a fazer naquele dia. Quando estive com o Sérgio Conceição, que ele me dizia para a ponta de lança, eu era muito simpático. O Cristiano é como se tivesse deixado um manual com os pontos em que as pessoas podem trabalhar para poderem chegar a um certo patamar. Tenho a bola, vou-me virar e vou para a baliza, vamos atacar. E pronto, rematei, passou naquele buraco e entrou e foi uma felicidade enorme. Um para um, Powered by Betway, está no ar. É um prazer ter-te aí desse lado para mais uma grande conversa e hoje vamos ter aqui uma exceção. Até agora temos falado com atletas ainda em atividade, hoje vamos falar com um jogador de futebol que já parou a sua carreira há cerca de 3 anos, mas vale mesmo a pena fazer esta exceção porque é um homem que nos fez festejar um momento único, um momento histórico em 2016. Já sabem de quem é que estou a falar? Éder, homem mítico, ponta de lança, que marcou o gol da vitória de Portugal na final do Euro, primeiro título de sempre numa competição sénior para Portugal. Vamos falar sobre esse momento, sobre esse torneio, sobre a sua carreira e sobre aquilo que está a fazer agora também. Éder, tudo bem? É fantástico ter-te aqui no 1 para 1 e ter a oportunidade de falar com um herói não só do futebol português, mas do país em si, o país no seu todo, porque para mim proporcionaste-me um dos momentos mais felizes da minha vida. Já iremos falar sobre isso, mas para já, bem-vindo. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui no teu podcast. És uma referência em todos os sentidos pelo que tens feito em Portugal e, sobretudo, no estrangeiro, a nível de comunicação e tudo mais. É um prazer estar aqui, Pedro. Muito obrigado por dizeres isso, Éder. É fantástico poder ter aqui esta conversa contigo. Eu queria começar pelo teu novo cargo na Federação Portuguesa de Futebol. Vais estar a trabalhar na área de formação, vais estar a acompanhar algumas das equipas dos escalões jovens. Explica-nos um bocadinho qual vai ser o teu trabalho e a tua responsabilidade na Federação. Bem, como as pessoas sabem, vou ser diretor da Federação. Sou diretor da Federação e pronto, vou estar a acompanhar as seleções jovens, nomeadamente sub-15, sub-16, sub-19. E pronto, vou estar perto dos jogadores. Espero aprender e também passar alguns conhecimentos aos jovens. Vou também ter a parte solidária, em que há várias campanhas em que a Federação está envolvida e pronto, escolheram-me a mim para fazer parte de algumas campanhas, de algumas ações solidárias e para mim é gratificante poder também, devido ao meu passado, poder contribuir e ajudar, sobretudo, o próximo e a desenvolver essa área também. Eu acho que foste uma excelente escolha por tudo o que conseguiste alcançar na tua vida e na tua carreira. E queria falar um bocadinho sobre isso, Éder, porque tu chegas a Portugal com 3 anos, vindo da Guiné-Bissau, com a tua família. A tua família teve problemas financeiros na altura e tu tiveste de começar muito... pronto, de um ambiente muito humilde. Conta-me como é que foi a tua chegada a Portugal e depois como é que começaste a olhar para o futebol, talvez como uma forma de melhorar a tua vida. Bem, fui com a minha mãe, o meu pai já estava a trabalhar em Portugal. Depois, quando eu fui com a minha mãe, fui morar com a minha mãe e pronto, durante algum tempo vivi com a minha mãe, dos 3 aos 5 ou aos 6. Entretanto, depois o meu pai foi-me buscar, vivi com o meu pai durante algum tempo e depois o meu pai decidiu meter-me num colégio porque ele ia trabalhar.
E muitas vezes quando eu chegava da escola, deixava a minha mochila em casa e ia para a rua brincar. E depois só voltava a casa à hora em que o meu pai chegava a casa. E então ele falou com alguns amigos que tinham filhos nos colégios, em colégios, e então ele decidiu colocar-me num colégio. E foi assim que eu mudei para um colégio. Em relação ao futebol, o meu gosto do futebol começou, pronto, brincar na rua, mas o meu pai, quando estava na Guiné, ele jogava futebol na Guiné e posso dizer pelo que sempre ouvi que ele era um dos melhores jogadores. Um dos melhores jogadores. Quando tu começas a jogar, e obviamente que começaste a jogar na rua, imagino eu, mas quando é que notaste pela primeira vez que se calhar tinhas um talento diferente, ou uma capacidade diferente, ou uma aptidão diferente para o futebol? Quando fui para o colégio em Coimbra, ahm, tinha 8 anos no colégio em Coimbra. Era um colégio onde tínhamos 60 miúdos, 60 crianças, e pronto, jogávamos futebol praticamente todos os dias, e foi aí que eu comecei a jogar muito futebol, contra as paredes. Tínhamos um pátio onde nós jogávamos futebol, na estrada jogávamos futebol. Tínhamos também um campo de areia onde nós jogávamos futebol. E pronto, passava o tempo todo a jogar futebol. E comecei-me a destacar e, e então pronto, cada vez mais senti aquele bichinho e tive a vontade de depois participar num clube. Isso só aconteceu aos 12 anos, que eu entro para um clube federado, que foi o Adémia, e pronto, e daí comecei a experienciar o que era o futebol um pouco mais a sério. É interessante, Éder, porque nós conhecemos há uns meses atrás e tu ainda não tinhas este cargo da Federação e quando paraste de jogar disseste-me que querias trabalhar ou como empresário ou numa estrutura que te permitisse ajudar jovens jogadores nas carreiras deles também. Portanto, eu notei uma verdadeira paixão do teu lado em fazer este trabalho. Hoje em dia eu acho que é muito difícil ser um jovem jogador com talento. Talvez mais do que na tua altura, porque acho que há mais distrações. Falando, obviamente, das redes sociais, da pressão dos pais e da família, muitas vezes, não é? Que vem ali, se calhar, alguém que pode ajudá-los na vida deles financeiramente. Muitas tentações também de talvez ganhar dinheiro cedo demais, gastar dinheiro cedo demais, comprar coisas que não se deve. O que é que tu tens visto nesta geração que é diferente da tua? E como é que achas que eles podem navegar melhor estas tentações e estas distrações que podem haver? A diferença é que eu acho que há mais acesso a tudo. Às telemóveis, redes sociais, acesso a comprar coisas com maior facilidade hoje, através, seja na internet, seja o que for, o acesso é muito mais fácil. Antigamente havia muita coisa que nós não tínhamos, por exemplo, até mesmo a nível balneário, a comunicação e a ligação entre os jogadores era totalmente diferente. Se calhar havia mais, por exemplo, antigamente havia muitos jantares de equipa, muitas reuniões de jogadores, e pronto, hoje é um bocado diferente. Há outro mundo que é das redes sociais, a Sim, o mundo forma digital. que nos conecta, digital, a forma como nos conectamos também é um bocado diferente. E pronto, acho que a família é importante, as pessoas que rodeiam os jogadores são importantes neste aspecto e claro, são pessoas que têm alguma experiência, viveram o antes e estão a viver agora e aí é importante que possam passar, possam falar sobre as duas realidades e ajudar os jogadores a perceberem que há coisas mais importantes, há coisas que eles possam focar no que é realmente importante, a carreira deles, o desenvolvimento deles,
e sobretudo que tenham paciência, porque cada um tem o seu caminho e o mais importante é trabalhar e, e cuidarem de si próprios. Qual foi o melhor conselho que te deram quando estavas no processo de desenvolvimento como jogador e como pessoa, não é? Quando eras adolescente ou quando estavas no início dos 20 anos, dos 20 aos 22, não sei quando é que isso aconteceu mais vezes, mas o conceito te marcou mais. Pô, eu, por acaso, sempre fui uma pessoa muito reservada e pela minha experiência, pela minha história de vida, sempre tentei auto-aconselhar-me Ok. pelas experiências que vivi e pronto, foi tudo mais à base do que eu vivi, do que eu ia experienciando, que eu tentei moldar aquilo que sou hoje. E pronto. Uh, Agora, eu lembro-me de um conselho, mas já era mais tarde, quando estive com o Sérgio Conceição, que ele me dizia para a ponta de lança eu era muito simpático dentro do campo, porque lá está, sou um pouco mais reservado e dentro do campo era a mesma coisa, mas ele queria que eu fosse agressivo e realmente um ponta de lança tem que ser agressivo, tem que ser muitas vezes egoísta, entre aspas, tem que ser, tem que ter aquela vontade de entrar no campo e vontade de destruir tudo. E Sérgio Conceição deu-me esse conselho e foi algo que me marcou enquanto jogador. É interessante, eu ia-te falar no Sérgio, porque obviamente trabalhaste com ele no Braga. Ele nessa altura, eu acho o Sérgio um treinador incrível, ok? O que ele tem feito no Porto acho fenomenal. Ele nessa altura já mostrava ter a capacidade de inspirar os jogadores e motivá-los para ter aquela intensidade que era preciso para marcar a diferença dentro de campo. Sim, sim. A exigência do Sérgio é incrível. Aliás, ele sempre teve essa exigência durante toda a carreira dele. Quem, quem conhecer a história dele ou procurar um bocado sobre a história dele, pelo que ele passou, a infância dele, até chegar a profissional, a história da família dele é realmente interessante e daí vem toda a paixão, tudo aquilo que ele transmite também no campo aos seus jogadores e já naquela altura, que foi meu treinador em Braga, ele transmitia muito isso, a vontade de ganhar, a vontade de, não de ser perfeccionista, mas de trabalhar no máximo para melhorar as capacidades e a exigência que ele tinha era uma coisa abismal, abismal. É Sim. interessante, era, porque eu queria a tua opinião, porque eu acho que hoje em dia há muitos jogadores, especialmente em Portugal, ok, porque temos uma formação incrível, há muitos jogadores com talento. E depois, muitas vezes, o que faz a diferença, se os jogadores chegam ou não chegam onde querem chegar, ou chegam ao futebol de elite, é mentalidade e dedicação e disciplina. Concordas comigo? Também, sim, sim. Ahm, sim, isso terá que vir do jogador também, mas durante o percurso também há treinadores que os podem ajudar. Por exemplo, o Sérgio é um deles e experienciar, ahm, por exemplo, uma época com o Sérgio, parecem duas, porque é realmente de uma exigência, a sério, porque é realmente de uma exigência incrível e tu aprendes muito. Por exemplo, no início, quando treinei com o Sérgio, não estava habituado à forma dele trabalhar e no início eu dizia, que é isto, estás a ver? E depois, quando comecei a perceber melhor, a assimilar os processos e a pessoa e a convivência, isso fez com que tivéssemos uma ligação muito melhor e que eu aprendesse muito com ele. E a exigência que ele trouxe, a forma como ele me moldou também mentalmente e em vários aspectos do jogo,
fez com que eu melhorasse muito. Então eu acho que esses pontos que tu referenciaste podem vir do jogador, o jogador pode aprender isso durante a sua carreira, mas há treinadores que o podem ajudar, que podem ajudar os jogadores nesse moldar, nessa transição. Tu no Braga tens os teus melhores registros de golos marcados por época. Na tua carreira marcaste mais de 100 golos, mas obviamente que o golo que te marcou mais foi um golo que eu tive o privilégio de ver ao vivo em Paris, no Stade de France, na final do Euro 2016. Eu queria que fosses honesto, ok? Hoje em dia, quando vens a Portugal, e obviamente tens andado a viver na Bélgica, mas agora vais-te mudar para Portugal, quantos passos andas na rua sem ter alguém que vem falar contigo sobre isto? Quantos passos? Muitos passos. Se falar em passos, são muitos. Ok, minutos. Não, é especial. Sim, continuo a ter muitas pessoas a abordar-me. E pronto, já estou habituado. No início era um bocado mais estranho. Sim, porque tu és reservado Mas também, não é? Portanto, não és uma pessoa que naturalmente está tipo, olhem para mim, sou o herói do Euro, não é? agora, sim, claro que não. Claro que não. Ah, mas agora é muito mais fácil porque ah, já me habituei ao facto das pessoas virem ter comigo e é engraçado que as pessoas contam-me sempre as histórias. Cada vez que me encontram, dizem: Olha, nunca me vou esquecer do que é que estava a fazer naquele dia, Claro. como é que festejei e fizeste-me chorar. E isso para Fizeste-me a mim mim, chorar claro, também. Sim. boa. E, isso para mim é gratificante e claro, faz com que eu queira ouvir as pessoas e conversamos um bocadinho, porque é algo que nos marcou a todos nós. Eu chorei com a farda da UEFA, porque eu estava a trabalhar na UEFA nessa altura, a tempo inteiro, e permitiu-me estar em Paris, no estádio, a ver esse jogo, como tinha estado no jogo com a Polónia, no jogo com a Áustria também. E é curioso porque tu fazes os teus primeiros e únicos minutos antes da final nesse jogo com a Áustria, e tu estavas à espera de jogar na final? Afinal, não, Pois, sinceramente não, porque não joguei os jogos anteriores certo? e pronto, nós estávamos bem, sobretudo na meia-final tínhamos ganho muito bem. O Ronaldo estava a marcar gols, estava em forma, a equipa estava bem e não esperava, até porque não tinha jogado os jogos anteriores e depois a final era o jogo mais importante, então não esperava. É interessante porque eu estive a ver as substituições que o Fernando Santos fazia e era muito à volta de entrava o Ricardo Quaresma, entrava o Moutinho, entrava o Danilo, entrava o Renato Sanches, mas depois passou a ser titular, portanto passou a entrar o João Moutinho e tu entraste mesmo só nesse jogo com a Áustria. Aquele dia da final com a França para mim foi muito estranho por tudo aquilo que aconteceu. Aqueles insetos que entraram em campo começaram a voar, não me lembro bem que inseto era, mas depois a lesão do Cristiano, depois a bola ao poste do Gignac, aquilo tudo era em condições normais. Portugal perdia aquele jogo, também pela história que tinha com a França, e eu tenho quase 50 anos, lembro muito bem de muitos jogos com a França em que perdíamos, e eu acredito no destino, ok? Para grandes dias e grandes momentos. Tu acreditas no destino e achas que estava tudo feito nesse dia para tu entrares e fazeres o que fizeste? Depois do que aconteceu, sim. Mas antes não é dessa forma. Tudo bem que sonhar, imaginar, visualizar, visualizei coisas, mas não, mas não esperava que acontecesse daquela forma. Claro que aconteceu muita coisa que eu não me apercebi, acho que nós jogadores não nos apercebemos dos insetos, porque também estávamos
Eu não sei se fui. Eu acho que é no balneário, no aquecimento, não sei. Ou não, já não me Foi no lembro. aquecimento. Sim, foi no aquecimento e já não me lembro se foi no balneário ou não, mas não tinha a noção daqueles insetos. Mas a verdade é que aconteceram coisas estranhas, a lesão do Ronaldo, o Ronaldo nunca se lesiona praticamente. Claro, o Ronaldo era a nossa maior arma para ganhar aquele jogo. Acho que os adversários assim pensavam e nós, claro, nós tínhamos também muita fé no nosso capitão, não é? Um, mas pronto, não estava à espera que acontecesse daquela forma e pronto, foi uma benção. E eu sei que já falaste nisto várias vezes, mas Éder, para mim é especial, continua a ser especial e especialmente depois daqueles anos todos de frustração, de seguir a seleção com tanto talento e não conseguirmos ganhar nada, da final do Euro 2004, onde eu também estive no estádio e saí de coração partido. O facto de teres pegado ali na bola e arrematado, acho que ninguém esperava que ias fazer aquilo, também porque na tua carreira, não, imagino eu, não tinhas muitos golos marcados de fora da grande área. Porquê? Porquê é que remataste ali? Deixa-me só referenciar aqui, tipo, a verdade é que nós tivemos um percurso difícil Sim, durante o Euros, especialmente o início, mas o Fernando Santos, desde já agradecer-lhe pela convocatória, que pronto, foi super importante, convocou-me depois de tantas críticas e devo-lhe muito. Mas ele sempre acreditou desde o início. Aliás, desde o momento em que ele pegou a seleção, ele tinha apontado no quadro que íamos ser campeões. Aliás, ele é um homem de fé e ele já tinha certo. apontado que nós íamos ser campeões, que em todos os jogos o objetivo ele punha letras grandes que era ganhar e pronto, ele sempre nos passou essa confiança. Claro que no início, é claro, não é fácil acreditar numa coisa dessa quando estamos numa fase tão precoce, era até mesmo a fase de apuramento. E pronto, ele já acreditava nisso, que nós íamos ganhar e sempre o referenciou. Depois, durante o percurso, tivemos jogadores que foram excepcionais na forma como, nas exibições que tiveram, os jogadores foram super importantes. Por exemplo, o Rui Patrício foi fenomenal durante o torneio, especialmente na final. Claro, então é um golo, pronto, o meu golo, a vitória, tem tudo de uma equipa de jogadores que foram excepcionais durante o torneio, mesmo as exibições não tendo sido as que os portugueses esperavam. E agora qual é a tua pergunta? Desculpa, agora perdi-me um Não, bocadinho. não faz mal, não faz mal. Estás-me a dar contexto àquilo que aconteceu, mas a minha pergunta foi como é que rematas de fora da grande área ali quando Ah, se calhar não o fizeste tantas vezes durante a tua carreira? Pegar na bola, ok, vai já daqui. hum, a verdade é que durante o europeu também fiz um trabalho de visualização, já antes, trabalho de visualização em que vejo vários golos e tal, imagino. E pronto, naquela situação, antes de eu entrar para o jogo, quando o Fernando Santos me chama para aquecer, eu vou, aqueço e depois ele chama-me para entrar. Pronto, ele está-me a dar indicações, fala comigo e diz que pronto, vais fazer assim, quero que seguras a bola para aqui para subir, não sei o quê, trabalhas bem lá na frente. E estava-me a dar uma série de indicações. Eu digo, Missa, não se preocupe que eu vou marcar. Saiu-me, não fiz isto, acho que não me lembro nunca fiz isto. Mas pronto, disse ao Mister, senti que devia dizer aquilo. Também já imaginei isto várias vezes e não aconteceu, mas naquele momento disse ao Mister.
e ele até já falou sobre isso. Certo. E pronto, depois entro, o jogo ahm, passa por várias fases em que a França está a Está em cima? carregar, manda bolas Sim. ao poste, o Rui Patrício excepcional, grandes defesas, a equipa a lutarem muito bem. Mas pronto, depois vem aquela bola do João Moutinho e eu pensei, tenho a bola, vou-me virar e vou para a baliza, vamos atacar. Quando eu me apercebo, estou numa área em que estou sozinho, praticamente, os jogadores não. Quando eu me viro, vou em direção à baliza, vejo que não tem ninguém por perto. Tinha o Nani, mas estava muito longe, estava mais atrás. E, e pronto, eu disse: olha, vou para a baliza. E pronto, decidi que no momento, pronto, sobretudo era importante aguentar a carga, que era o que o Koscielny estava-me a fazer pressão e a dar uns encontrões, consegui aguentar e estava à espera em que encontrasse aquele buraco para poder rematar, para que a bola passasse e fosse à baliza. Preocupei-me também em não em baixar o corpo o máximo possível. Tu vês isso no remate, porque pensei, olha, daqui, se eu levantar o corpo, a bola pode subir Vai muito, porque subir. estava Yeah. longe. E então foi isso que eu fiz. Isto em questão de segundos. E pronto, rematei e pronto, a bola saiu com uma boa altura, quase junto à relva e pronto, passou naquele buraco e entrou e foi uma felicidade enorme. Tu há pouco disseste que foi tipo um sonho, ou que podes ter sonhado isto. É interessante porque acho que todos nós que possamos ter jogado à bola tínhamos aqueles momentos em que estávamos a jogar na rua ou no recreio, ou seja o que for, e pensávamos em marcar o golo que dava uma vitória, que dava um título. Eu cresci nos anos 80. Lembro perfeitamente de outro golo icónico que era o do Carlos Manuel contra a Alemanha em Estugarda para nos qualificarmos para o Mundial de 86 e depois tentava replicar esse golo muitas vezes quando brincava com os meus amigos ou pensava em marcar golos que podiam um dia ser emblemáticos, mas depois quando o fazes a sério deve ser um sentimento absolutamente surreal. Tu lembras do que é que te passou pela tua cabeça, em quem é que pensaste, o sentimento que tiveste naqueles primeiros instantes, ou foi tipo... Ah! Não. Tipo, a verdade é que, como estavas a dizer, tu em criança tu visualizas, tu vês coisas e claro queres fazer o mesmo. Aliás, tenho o meu filho que vê o golo no YouTube várias vezes, os meus dois filhos, e saltam, festejam, e cada vez que está, ele já joga futebol, cada vez que está num jogo e marca um golo da mesma forma, diz: marquei um golo como o teu, não sei o quê. Mas pronto, quando vais num jogo daqueles, fazes aquilo, eu lembrava-me de tirar a luva, que era algo a luva branca, que era algo que me tinha ajudado naquele processo de resiliência e era algo que eu queria mostrar. Tipo, não uma chapada de luva branca, como algumas pessoas podem pensar, mas era, por exemplo, usa-se essa expressão, mas eu usei a luva para me poder motivar no caminho e depois mostrar, tipo, olha, consegui ultrapassar esta fase e pronto, e ter aqui a luva ajudou-me. Então foi mais nesse sentido e depois de marcar o gol foi uma explosão incrível. Eu acho que a minha alma é como se a minha alma tivesse saído do meu corpo e tivesse lá em cima a olhar para mim, não sei, foi uma sensação arrepiante, eletrizante, sei lá. E depois fui ali para o pé do banco, a correr junto ao banco para poder festejar com todos, porque era, era algo muito especial. E houve jogadores que me apoiaram imenso durante o europeu. O Rafa, João Mário, o William, vários jogadores, o Bruno Alves. Falou comigo na altura durante o europeu por algumas coisas que eu passei
uma série de jogadores, Adrian, vou estar aqui falando de nomes, Mas que tipo de propriamente o coisas? Ronaldo, Quando dizes coisas que passaste, que tipo de coisas? porque, porque críticas Certo. pela minha chamada, pelo percurso, até mesmo há uma altura, estamos no almoço e há uma notícia do jornal A Marca e o Bruno Alves, por acaso, está a ver aquilo e lê aquilo, a criticar-me, e o Bruno Alves chateado com aquilo, e estás a ver? E depois falou comigo e tal. Por exemplo, o Bruno é uma pessoa, um caráter espetacular, Yeah. alguém que dentro de campo as pessoas podem achar que ele é assim, é agressivo dentro do campo, no bom sentido. Aliás, ajudou muito nos treinos da seleção, a agressividade dele. Mas sim, teve palavras muito boas comigo e ajudou-me bastante. E então, naquele momento, senti-me apoiado no grupo e até mesmo com o Mister, toda a equipa técnica, o Onofre, uma série de pessoas ajudaram bastante e eu queria celebrar ali com eles junto ao banco. Quando falas na influência que outros jogadores tiveram, tu estás a confirmar uma coisa que eu sempre senti, que é que aquela seleção tinha muito bom balneário, ok? Jogaram praticamente quase todos durante o percurso, mas sentia-se ali uma grande união e para mim foi essa união que ganhou o título, não foi o talento individual que muitas vezes tínhamos no passado. É justo dizer isso e como é que era esse ambiente? Eu não sei como é que, pá, não sei como é que foram, como é que eram os outros ambientes, mas pronto, aquele ambiente que nós tivemos uh, foi especial, porque nós passámos muito tempo em Marco Assis juntos, fazíamos várias coisas juntos e também a gestão do Mr. Fernando Santos, em que nos Yeah. dava folgas quando era preciso, para estarmos com a família, trouxemos várias vezes a família a Marco Assis e isso ajudou-nos bastante. Queria-te perguntar sobre o Cristiano Ronaldo, porque ele durante grande parte da sua carreira, para não dizer a maioria da sua carreira, foi para mim o melhor jogador do mundo. Mas queria-te perguntar não sobre a sua técnica e sobre os seus golos e sobre aquilo que faz no campo, porque acho que todos nós sabemos isso, mas aquilo que é o impacto também no grupo, porque pá, acho que todos nós nos lembramos daquele discurso que ele faz depois de vocês ganharem o Euro. Eu acho que hoje em dia o impacto dele no grupo nesse aspecto, de exemplo daquilo que conseguiu fazer, é tão ou mais importante do que aquilo que ele faz em campo, ok? Queria que me contasse um bocadinho da tua experiência com ele, especialmente tendo em conta, porque eu vi uma reportagem sobre quando estavas no Turizense e acho que disseste aos teus colegas de equipa um dia vou jogar com o Cristiano, ou acredito que um dia é possível jogar com o Cristiano. Portanto, ele é uma referência para todos nós, para ti certamente. Portanto, como foi durante esse processo no Euro e na seleção, estar com ele no balneário e o impacto que ele tinha no grupo? Bem, o Cristiano tem, o impacto dele é natural. Não, aliás, o Cristiano, acho que o que acontece hoje com muitas, exatamente, a valorização do jogador português tem muito a ver com o que o Cristiano Ronaldo fez, com, com o que ele fez desde que saiu do Sporting, foi para o Manchester e por tudo o que ele conquistou, pelo exemplo que ele é hoje. Aliás, isso até eu, por exemplo, estou aqui na Bélgica e toda a gente fala do Cristiano Ronaldo. Vais na Arábia Saudita, toda a gente fala do Cristiano Ronaldo. Antes dele ir para lá, quando eu estive lá, toda a gente falava dele. Na Rússia era a mesma coisa, pelo exemplo que ele é, tirando a técnica, toda a qualidade que ele tem, os gols que marca, o exemplo. O Cristiano é como se tivesse chegado e tivesse deixado um manual para que muitos jovens possam ver, olha, é possível, tirando a qualidade que ele tem e essas coisas todas, é como se ele tivesse deixado um manual com os requerimentos e com
com os pontos em que as pessoas podem trabalhar para poderem chegar a um certo patamar, tendo qualidade ou tendo mais ou menos qualidade. Só por aí é um exemplo. Depois, estando com o Cristiano Ronaldo, é claro, trabalhar com ele e poder ver o que ele faz e a influência que ele tem no grupo é realmente algo incrível. Eu lembro-me dele dizer que o título que ele ganhou pelo Euro foi o título por Portugal. No Euro foi o título mais importante da carreira dele. Ele a chorar e a dizer isso, a mostrar tudo o que ele sentia por Portugal e acho que tem que ser reconhecido por isso, porque foi mais importante para ele o que ele fez por Portugal do que o resto que ele conquistou. Mas sim, de facto é realmente um exemplo e só o facto de tê-lo por perto, tu já sentes, é como se estivesse a aprender, é realmente um exemplo incrível. Especialmente Incrível. tendo em conta a ética de trabalho que ele tem, porque acho que ele sempre foi um exemplo nisso. Acho que qualquer jogador que possa estar a treinar com ele vai sentir isso, não é? Sim, Eu sou grande adepto de basquete e na minha altura, quando eu comecei a ver, na época do Michael Jordan, muitas histórias sobre os jogadores que partilhavam balneário e campo com ele a falar nas horas extra, no trabalho extra. Kobe Bryant, a mesma coisa, e o LeBron James, hoje em dia, também, o investimento que ele faz no seu corpo e na sua carreira, e acho que o Ronaldo revolucionou muito isso, a forma como o jogador deveria tratar do seu corpo e do seu ambiente para ter sucesso. E acho que isso é um exemplo incrível e se calhar até para os jovens que agora aconselhas, é obviamente um exemplo que pode ser usado muitas vezes. Uma pergunta para ti. até, Tu lembras-te do momento em que deixa-me apostaste só em dizer uma ti? coisa, deixa só me Diz-me, dizer diz-me. uma coisa, até porque ele e vais à seleção e vês que é uma pessoa acessível. Eu sentei muitas vezes na mesa perto e era havia muitas piadas, muitas vezes que ele gostava de se rir, era acessível e tu perguntavas qualquer coisa e pronto, ele era realmente é, é um jogador acessível nesse aspecto. Eu concordo contigo, eu tive o privilégio de o entrevistar várias vezes durante a minha carreira e também sempre o achei muito acessível. Às vezes era difícil chegar lá, ou seja, há muita gente à volta, há obviamente todo uma operação à volta do Cristiano Ronaldo, mas quando estás com ele, muito acessível, muito normal, sempre tive essa experiência também. Yeah, também acho que é o facto de, como é normal, é chegar a ele não é fácil. Ele tem uma. É que a qualquer lado que ele vai é complicado, toda a gente quer chegar perto. Eu acho que Certo. para ele deve ser. Ele lida muito bem com isso e está habituado, mas deve ser. Deve ser desgastante É. o quanto as pessoas querem aproximar ou é complicado. Sim, E eu não uma queria coisa isso. muito interessante nele, eu também não, e já estive em momentos com ele em que e ele tinha que estar um bocadinho mais à parte porque realmente precisa dar uma privacidade. E uma coisa muito interessante nele, pouca gente fala, é que ele gosta muito de aprender. Gosta muito de aprender. Em relação a tudo, às vezes estávamos na seleção e ele gostava de. E ele dizia que tinha estado com esta pessoa e aprendeu, por exemplo, sobre isto, sobre vários temas, finanças ou derivados de temas que ele chegava e abordava, e acho isso muito interessante. Éder, nós vamos terminar esta entrevista com aqui o nosso momento habitual, que é o Locker Room. Perguntas e respostas rápidas. Portanto, numa palavra ou numa frase, se pudesses responder às seguintes questões, agradecia. Não te vou perguntar quem é o melhor jogador com quem jogaste, porque sabemos que é o Cristiano, mas o jogador que te fazia as melhores assistências ou os melhores cruzamentos. Upa, ok.
O Diogo Valente da Académica tinha uma canhota, cruzava muito bem. Diogo Valente. Boa. Há outros, né? Sim. Mas está bem, Mas escolhes pronto, esse. Seguimos jogo. Diogo Valente. Ok. O defesa mais duro que enfrentaste? Eu devia escolher mais do que um. Posso Podes, escolher? podes. Vou escolher, sei lá, O Pepe nos Pepe, treinos? Bruno Alves. Pepe, Bruno Alves. Aliás, o Bruno Alves, sim, o Bruno Alves num treino. Aliás, fez-me um carrinho e puxou umas tranças, o Bruno Alves num treino. Bonito. Sério. Bonito. Sério. Mas claro, depois chegou, claro, falámos e apertámos a mão, demos um bacalhau, apertámos a mão e tranquilo. Mas sim, o Bruno, aprendi imenso com eles, Bruno Alves, aliás. Tem mais, claro, mas pronto, estes dois. Ok. Quem foi a melhor pessoa que encontraste no futebol? Ou podes escolher uma das melhores pessoas, se for difícil escolher a melhor. Oh. Vou escolher uma, porque tem imensas. Tem Sim, imensas, sim, a sim, sério. sim. O senhor Francisco Miranda, fisioterapeuta do Sporting Clube Braga, ajudou muito na fase da. Aliás, ele é padrinho de um dos meus filhos, Fixe. ele e a mulher, a Sandra. E pronto, ajudou muito durante a minha recuperação. Foi da fase mais difícil da minha carreira, no Braga, da minha operação ao cruzado, e deu-me uma força incrível. E pronto, escolheria. Tenho muitas, mas pronto, escolheria o Francisco Miranda. Ok, boa. Jogador com quem não jogaste, mas gostavas de ter jogado? Uf, Ronaldinho. É, mega, mega craque. Qual foi o estádio com o melhor ambiente onde jogaste? Na Turquia, cheguei a Braga, Galatasaray. Os adeptos, nós a tentar falar entre nós e não conseguíamos Não dava. com o barulho dos adeptos. Impossível. Impossível. O ambiente na Turquia nos jogos é incrível. Se eu te pedisse para fazer uma equipa de five-a-side, demoravas meia hora ou conseguias fazer? Demorava meia hora. Portugal, do mundo. Sim, de Portugal. Pode ser de Portugal. Ou então de jogadores com quem jogaste, portanto... Ai. Não, depois vou fazer, sei lá, de Portugal. Vai dar. A Vitor Bahia na baliza. Ok. Five aside. Pode ser de Eu 2-2. vou pensar, Diz, eu diz. vou pensar rápido, olha. Ricardo Carvalho, Pepe. Uh, Quaresma, Ronaldo e Pauleta. Ok. Pode ser six-a-side. Eu deixo passar o six-a-side. Aí, sim, Não faz mal, foi. não faz mal. Fica Estou, six-a-side. olha, estava a pensar rápido Sim, 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 para. sim. Fica six-a-side. Tens alguma substituição? Não, agora não tenho. Eliminei. Antes tinha muitas, mas eliminei. Finalmente, o teu prato preferido? Coisas simples. Coisas simples. Gosto de muita coisa. Quando vou a Braga, gosto muito de um arroz de pato. Também eu. Um, É dos meus pratos preferidos em Portugal. Era sabe, sempre das coisas que gosto quando muito morava de fora que comia quando vinha cá. comida africana, cafriela, não sei Ok. se conheces. Não. Caldo mancara, que é com, com molho de amendoim, manteiga de amendoim. Ok. Um, sim, Ok, tá bom. corado. Eu não podia acabar esta entrevista sem mencionar uma coisa que eu acho que não há muita gente que sabe.
mas tu és um autêntico freak, no bom sentido, de fitness agora, Éder. Queria só que contassem tipo 10 ou 20 segundos o que é que te passa pela cabeça para fazer os exercícios que fazes. Que quando tu me mostraste e depois eu quando comecei a ver algum do conteúdo que publicavas, pá, é um absurdo, ok? É incrível aquilo que fazes. Eu não partilho muito porque faço para mim. Mas pronto, eu comecei na pandemia a fazer CrossFit. Comecei com o CrossFit através do meu amigo e PT João Simões, do CrossFit Mondego e do 10 de Julho em Orem. Comecei a fazer CrossFit durante a pandemia em casa com ele e pronto, como era em casa tinha alguns pesos e era muito mais fácil para me manter em forma. E ele ainda hoje me dá, envia alguns treinos mais de inferiores. Depois, eu sempre gostei muito de ver competições de ginástica, mais nas argolas e tal. E sempre pensei, depois comecei a ver na internet coisas de calistenia, street workouts também, e, e sempre gostei, achei que podia tentar fazer aquilo. E então agora faço calistenia, de Incrível. vez em quando, Yeah. uma vez por mês treino com um ginasta ex-campeão, um ginasta ex-atleta olímpico, e então estou a aprender uma série de coisas, muscle-ups, prancha, front lever nas argolas, uma série de coisas e espero daqui a 5, 10 anos estar a fazer umas coisas assim engraçadas, flexões em pino. Ok. Não, tem tido uma evolução espetacular e acho brutal. E acho brutal. E acho brutal. Até porque não preciso de muito material Não. para fazer essas coisas. Certo. Olha, admiro a tua dedicação, disciplina, um bocadinho de loucura, porque é preciso para fazer esses exercícios e os treinos para fazer esses exercícios. Dizer-te que foi um privilégio ter-te aqui no 1 para 1. Obrigado por partilhares algumas histórias da tua carreira. Boa sorte com o teu novo cargo como diretor na Federação Portuguesa de Futebol. Tenho a certeza que vai correr bem e espero encontrar-nos num futuro breve novamente. Obrigado, Pedro. Obrigado eu. Gostei muito deste tempinho. Obrigado pela tua disponibilidade, simpatia e por me deixares aqui à vontade. E pronto, um grande abraço e muitos sucessos para ti. Obrigado. O prazer foi meu e todos os sucessos para ti e tudo bom para a tua família também. Forte abraço. Obrigado. Igualmente, um abraço. E o Éder é isto: simpatia, humildade, honestidade, certamente qualidades que também o ajudaram muito durante a sua carreira, sobre o seu percurso, e tenho a certeza que agora também vai ter um papel importante naquele que é o desenvolvimento de jovens jogadores na Federação. Fica mais um episódio do 1 para 1, powered by Betway. Como sempre, peço-vos para partilharem este conteúdo, para subscreverem o canal, para deixarem comentários também sobre as opiniões que tiveram sobre esta conversa e sobre quem gostariam de ver aqui como convidado nos próximos episódios desta temporada. Ficamos por aqui. Abraço, tudo bom, até breve.